Já é boa tarde e vamos então para a segunda parte das audições sobre os incêndios devastadores, segundo o título apresentado no requerimento do Grupo Parlamentar do Chega, sobre os incêndios devastadores ocorridos nos Parques Naturais da Rábida e da Serra da Estrela. Tivemos uma primeira parte onde a apresentação foi feita pelo Grupo Parlamentar do Chega, onde tivemos connosco o Presidente do ICNF, e agora gostava de dar as boas-vindas ao Sr. Secretário de Estado da Conservação da Natureza, que está numa manhã maratoniana, na sua terceira audição aqui no Parlamento, e gostava de dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD para a apresentação do requerimento. Tem 3 minutos para essa apresentação, depois o Sr. Secretário de Estado terá 10 minutos para a intervenção inicial e depois rondas de intervenções de 4 minutos por parte dos grupos parlamentares, 3 minutos por parte dos DURP e uma resposta global do Sr. Secretário de Estado da Conservação da Natureza de 15 minutos para encerrar depois esta audição. Quem vai ser o Sr. Deputado Hugo Oliveira, Vice-Presidente desta Comissão, tenha então 3 minutos para a apresentação do requerimento nesta segunda parte sobre os incêndios nos Parques Naturais da Rábida e da Serra da Estrela. Tem a palavra, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Agradecemos naturalmente a sua presença para escrutinar o contexto em que ocorreram os incêndios do verão passado nas áreas protegidas e também, no fundo, para percebermos quais foram as respostas dadas na sua esfera institucional. De acordo com os dados disponíveis, este ano os incêndios rurais consumiram 110 mil hectares, o valor mais elevado, como sabemos, desde 2017. Tendo sido o fogo da Serra da Estrela que registrou maior área ardida, com quase 25 mil hectares, como sabe melhor do que eu. Em comparação a 2021, a área ardida mais que triplicou, também em resultado do maior incêndio, do número de incêndios ter aumentado 40%. Basta haver um agravamento das condições meteorológicas e assistimos ciclicamente a situações de descontrole e de perda severa de capital natural. As áreas protegidas e as áreas de rede Natura 2000 ocupam perto de 20% do território nacional, mas todos os anos assistimos a uma degradação das suas condições ecológicas. O Governo prometeu, no início da legislatura, que 2022 ia ser o ano dedicado à natureza, mas sabemos que foi a desgraça que se viu e que está à nossa frente. Não vemos o Governo a ter a mão no problema, apesar da sucessão de promessas e declarações públicas que contrastam com a realidade. A senhora Ministra da Presidência até dizia que a Serra da Estrela ia ficar melhor do que estava antes. Pasme-se. O senhor Ministro do Ambiente veio agora dizer que temos de cuidar dos nossos tesouros e que a Serra da Estrela tem de servir a todos de lição. Portanto, com este requerimento estamos aqui a examinar as lições que se tiram destas catástrofes nas áreas protegidas e perceber o que irá ser feito para garantir que a conservação da natureza não é apenas uma flor para colocar na lapela do Governo que promete verde, mas deixa o país em cinzas. Por isso, Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente, é o requerimento que apresentamos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Gostava de dar então a palavra ao Sr. Secretário de Estado para a sua intervenção inicial, até 10 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Os incêndios rurais são, no nosso país, há muito tempo identificados como uma das principais ameaças para os espaços florestais, para a conservação da natureza e para a biodiversidade. Após os trágicos acontecimentos de 2017, que é sabido, o Governo aprovou uma transformação profunda do anterior Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios para um novo sistema de gestão integrada de fogos rurais que tem como missão proteger as pessoas e bens dos incêndios rurais e valorizar os espaços silvestres, mantendo os ecossistemas em bom estado de conservação. É a primeira vez que se identifica também a conservação dos ecossistemas sem ambiguidades como um dos aspectos centrais da legislação da prevenção e combate aos incêndios rurais. É claro que o nosso compromisso para com os valores da conservação da natureza e da biodiversidade, onde as áreas protegidas assumem a prioridade especial. Os incêndios rurais são uma ameaça ambiental, social e económica, onde as áreas protegidas são áreas prioritárias para todos os agentes do sistema nas ações de prevenção e supressão dos incêndios. Temos desde 2016 em execução um conjunto de ações específicas de restauro de habitats e prevenção estrutural em áreas protegidas num investimento global que ronda os 26 milhões de euros. Apesar deste esforço, não podemos estar satisfeitos com a área ardida destes anos nas áreas protegidas, neste ano em concreto nas áreas protegidas, muito especialmente no Parque Natural da Serra da Estrela, com 24,6% da sua área afetada e mais de 21 mil hectares de área ardida. Os 282 hectares da área ardida no Parque Natural da Rábida também naturalmente nos preocupam, representam cerca de 1,6% da área do parque.
Em ambas as ocorrências, o ICNF teve uma multiplicidade de meios empenhados em linha com o solicitado sob o comando da ANEPS, conforme estabelecido no SEGIF. Teve uma média diária de empenhamento de 150 elementos, 43 viaturas e 6 máquinas de rastro no incêndio do Parque Natural da Serra da Estrela e de mais de 50 elementos e respectivas viaturas no incêndio do Parque Natural da Arrábida. Em sequência do esforço desenvolvido pelas várias forças e de acordo com os levantamentos efetuados pelos serviços no terreno, felizmente não existem perdas irrecuperáveis da fauna e da flora, estando já em execução um conjunto de ações que visam permitir essa recuperação de acordo com os ciclos ecológicos. Para além das ações imediatas de estabilização de emergência que já foram executadas nestas e noutras áreas ardidas, como por exemplo os 171 km de recuperação e manutenção de caminhos executados pelo ICNF na Serra da Estrela, temos também outras ações no terreno já a decorrer em articulação com as câmaras municipais, as entidades gestoras de baldios, as zonas de caça e as organizações não governamentais da área do ambiente. As autarquias locais são entidades-chave neste processo e verdadeiros parceiros com os quais contamos. Têm capacidade de execução e possuem confiança das populações. Só em estreita articulação e trabalho conjunto com as câmaras municipais foi possível celebrar contratos-programa para a recuperação de emergência de áreas ardidas no Parque Natural da Serra da Estrela, para o qual o Governo emitiu de imediata declaração de situação de calamidade num valor de cerca de 9,8 milhões de euros. Mas, caras senhoras e senhores deputados, claro que estamos preocupados e temos de melhorar. Só conseguiremos identificando o que correu bem, o que correu menos bem e o que correu mal, sempre no sentido de melhorar a capacidade e eficácia da resposta do sistema. Neste propósito, o Governo solicitou também o apoio a um grupo de peritos e cientistas independentes para analisar as principais ocorrências de 2022, com o objetivo de retirar ilações identificadas as insuficiências que temos, evidentemente, que ultrapassar. Só através da análise e do conhecimento poderemos ter um sistema de gestão integrada de fogos rurais, composto por organismos da administração central, autarquias locais e entidades privadas, que cada ano seja mais eficaz e eficiente na utilização dos recursos, respondendo às exigências da sociedade. Temos todos juntos o mesmo objetivo, termos um Portugal mais preparado e protegido contra os incêndios florestais graves. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Gostava então de começar agora a ronda de intervenções, até 4 minutos por parte dos grupos parlamentares. E começa o grupo parlamentar do PS com uma intervenção partilhada entre os deputados António Monteirinho e Eunice Pratas, e eu gostava de dar a palavra ao Sr. deputado António Monteirinho e depois pedir logo à Sra. deputada Eunice Pratas para, consequentemente, começar a sua intervenção. Tenho a palavra, Sr. deputado. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados. A minha intervenção estaria mais centrada neste momento sobre aquilo que é a recuperação da área ardida, daquilo que foi o acontecimento trágico do incêndio no Parque Natural da Serra da Estrela, onde já tive a oportunidade, e na altura tive a oportunidade também de estar no local e acompanhar muito daquilo que foi feito, e corroboro daqueles que disseram que havia meios suficientes no terreno e que também não havia descoordenação. No entanto, existe sempre a possibilidade, daquilo que o Sr. Secretário de Estado acabou de dizer, e acho muito bem, da constituição de comissões para avaliar e analisar estes incêndios. Só através dessa análise de conhecimento é que nós podemos tomar posições e medidas para o futuro. Sobre a recuperação das áreas ardidas, o Sr. Secretário de Estado falou em um investimento já a curto prazo, 9,8 milhões de euros. Eu penso que isso estará relacionado com a proteção das encostas, cortes de arvoredo junto a rodovias, proteção das linhas de águas, infraestruturas viárias e diminuição das perdas de biodiversidade. E aqui a questão é como é que está o plano definido de regeneração para a área florestal da Serra da Estrela e a reabilitação deste mesmo parque. Se estão a ser cumpridos ou não os diplomas em causa. Depois gostaria também de salientar a questão da cogestão, já tive a oportunidade de falar sobre isso. Achamos que este modelo é um modelo que vem de encontro àquilo que é as expectativas dos autarcas da região. Não compreendíamos como é que o Parque Natural da Serra da Estrela tinha um diretor do ICNF e geria este Parque Natural sem a presença dos autarcas. Portanto, esta responsabilização e participação dos autarcas vem de alguma forma também responsabilizar os autarcas no sentido de defendermos este que é um dos patrimónios mais importantes da região da Serra da Estrela e deste Parque Natural.
Gostaria de ouvir a sua opinião acerca disso e, por fim, também de salientar a questão dos contratos, programas já assinados com as autarquias e com outras entidades para a regeneração deste Parque Natural da Serra da Estrela. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Caro Sr. Secretário de Estado, quero agradecer-lhe a sua disponibilidade em comparecer hoje da Comissão de Ambiente e Energia. No dia 13 de julho de 2022, estiveram presentes 52 elementos do ICNF no combate ao incêndio que atingiu a região de Palmela e 260 hectares do Parque Natural da Arrábida. O trabalho deste Instituto naquela região é valiosíssimo, nomeadamente na conservação e preservação do Parque Marinho Professor Luís Saldanha. Temos como exemplo o projeto Biomares, em parceria com o CCMAR da Universidade do Algarve, que veio proporcionar os meios técnicos e financeiros necessários à implementação de infraestruturas que permitem conciliar as atividades náuticas e de recreio com a conservação das áreas protegidas. Desde 2020 que o ICNF tem vindo a executar a gestão estratégica de combustíveis em terrenos sob a sua gestão no Parque Natural, através do projeto de valorização de habitats natural do Parque Natural da Arrábida, que está orçamentado em 551 mil euros e cerca de 100 hectares, apresentando uma boa taxa de execução. Este projeto permitiu a constituição de uma equipa do Corpo Nacional de Agentes Florestais, que não atua só no âmbito de gestão de combustíveis e no apoio aos combates aos incêndios, como também na vigilância e na gestão de habitats e áreas florestais das áreas protegidas da Península de Setúbal, permitindo o reforço da atuação do Corpo Vigilantes da Natureza no Parque. Sendo assim, Sr. Secretário de Estado, as questões que lhe coloco são as seguintes. Será que o investimento que o ICNF está a realizar no Parque Natural da Arrábida é suficiente e que conclusões retira da atuação das equipas da CNAF e que dados podem comprovar a efetividade do trabalho desempenhado nas áreas protegidas? Obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Vice-Presidente desta Comissão, o Sr. Deputado Hugo Oliveira. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. O incêndio da Serra da Estrela, de facto, provocou danos ambientais e patrimoniais que são do nosso conhecimento. E o Governo criou uma comissão para apurar as causas e os fatores envolvidos na propagação do combate ao incêndio, mas os resultados até hoje ainda estão por conhecer. Contudo, gostava de referir a análise recente do Centro de Estudos de Intervenção de Proteção Civil, e passo a citar o que constata. Um grande desconhecimento técnico e científico quanto às características destrutivas dos incêndios designados como de sexta geração e enfatizando que o país perdeu o controle sobre o seu território. Ou seja, temos fatores de risco que se estão a agravar, até pela via de alterações climáticas, mas, por outro lado, mantemos grandes constrangimentos ao nível da prevenção de incêndios, da ocupação florestal, da gestão do território e da preservação da biodiversidade. Sr. Secretário de Estado, numa perspectiva de conservação da natureza, é preciso avaliar se o território estava devidamente preparado para lidar com os focos. Face ao ano de seca, podia antecipar-se um maior nível de risco, de facto. Que medidas de prevenção e gestão florestal tinham sido tomadas antes da época de incêndios da Serra da Estrela, para além daquelas que seriam normais? Olhando para o balanço do incêndio, na esfera da conservação da natureza, que danos foram, de facto, identificados e quantificados? Foi publicada a resolução do Conselho de Ministros, a 27 de setembro, que aprova medidas em consequência dos danos causados pelos incêndios do Parque Natural da Serra da Estrela. No número 7 dessa resolução, determina que o programa de revitalização incide sobre uma dezena de domínios. É tudo para revitalizar. Não se percebe porque é que não há claramente uma prioridade de investimento em matéria de biodiversidade e restauro do ecossistema. É que não basta prometer um pacote de 200 milhões, aliás, os 200 milhões, já hoje ouvimos aqui numa outra matéria, é sempre o nome, aliás, é sempre o número que vem para cima da mesa, 200 milhões para a revitalização da Serra da Estrela, mas depois não se investe no Parque Natural, que fica em segundo plano. A resolução do Conselho de Ministros, no número 6, foi criado um grupo de trabalho, aliás, mais um grupo de trabalho, responsável pela elaboração do programa de revitalização. Contudo, causa-me estranheza que os elementos que constituem não incluem o ICNF, que supostamente é abrangido por estas medidas. Como é que isto se explica, Sr. Secretário de Estado? E já agora, em que ponto se encontram os trabalhos? Quando é que estará pronto? O Programa Especial de Ordenamento do Parque Natural da Serra da Estrela, que seria fundamental para atualizar os referenciais de ordenamento e gestão deste território, está elaborado desde 2017. O Programa Especial de Ordenamento do Parque Natural da Serra da Estrela, estando 5 anos atrasado, quando é que ele estará concluído? No contexto nacional, aliás, é negativo, sabemos isso, o conjunto de 25 planos de ordenamento do território
quase metade, 11, são datados de 2008 e estão sustentados por uma base de informação e diagnóstico mais ou menos de 15 anos. Gostávamos de nos explicar se os atrasos do processo de recondução dos programas especiais das áreas protegidas, pois nenhum está concluído. Estão 8 processos em elaboração, 6 em procedimento administrativo e 11 para iniciar ou desencadear. Quantos estão concluídos? Se calhar vai-me atualizar já estes dados. Há um outro problema a nível da responsabilização que se prende com o modelo orgânico de gestão, que tem a ver com o facto de que não há um diretor da reserva e, portanto, o que existe, ou da área protegida, o que existe é que um diretor regional do ICNF que tem várias funções burocráticas que acaba por, para ter uma gestão eficiente, não conseguir cumprir com aquilo que nos parece fundamental para a Serra da Estrela. E o Presidente da Câmara de Manteigas foi designado, e bem, para presidir a Comissão de Gestão do Parque Natural, mas dificilmente consegue ter o tempo necessário para isso e, portanto, sabemos a dificuldade que ele terá. Quer o CNADES, quer a Biodiversidade 2030 alertaram para isto, para a insustentabilidade de continuarmos a ter áreas protegidas sem gestão direta, efetiva perante o terreno. Vamos continuar assim ou vamos rever o modelo, Sr. Secretário de Estado? Por fim, para baralhar mais ainda a confusão das competências, há uma resolução do Conselho de Ministros, publicada a semana passada, que transferiu um conjunto alargado de competências nesta área da conservação da natureza para a CCDR. Como é que vai ser feita a articulação com o ICNF? Quem é que se vai responsabilizar pelos parques, reservas naturais, Sr. Secretário de Estado? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Rita Matias, do Grupo Parlamentar de Chega, para a sua intervenção. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, começo por cumprimentá-lo, por dizer que o Grupo Parlamentar do Chega apresentou um requerimento para ouvir o Presidente do ICNF, depois do incêndio que deflagrou no dia 13 de julho no Parque Natural da Rábida e também depois dos incêndios, aliás, no Parque Natural da Serra da Estrela, que fizeram com que ardesse mais de 26 mil hectares em menos de 2 semanas. E, portanto, a primeira questão, uma nota prévia, se para o Chega inicialmente seria necessário ouvir apenas o Sr. Presidente do ICNF, o Grupo Parlamentar do PSD decidiu aditar a sua presença a esta audição, o que nos parece mais atual face ao Conselho de Ministros último, mas lá iremos. Para já, a primeira pergunta tem que ver com os meios disponíveis para combate dos incêndios. Considera o Sr. Secretário de Estado que os meios disponíveis, o número de vigilantes de natureza e sapadores florestais eram suficientes e se estavam alocados às zonas certas, bem como também pedir que clarifique se houve ou não uma falta de gestão e uma falta de medidas preventivas. Depois, perguntar também relativamente ao Programa Especial de Ordenamento do Parque Natural da Serra da Estrela, aliás, já aqui mencionado, dizer que efetivamente este programa está para ser concluído desde 2017 e que seria fundamental para o ordenamento e gestão do território e que poderia até ter minimizado e prevenido os incêndios devastadores, a palavra que o Grupo Parlamentar do Chega utilizou, os incêndios devastadores que aconteceram neste verão e, portanto, perguntar porque é que o plano não foi aplicado e dizer que foi anunciado por parte do Governo do qual faz parte um novo plano de revitalização até 2032 com um valor de 25 milhões de euros e a pergunta que lhe faço é se não estamos apenas a atirar dinheiro para um problema, mas a não querer resolvê-lo. Qual é a diferença deste programa para o plano inicial? O plano inicial alguma vez vai ser concluído? Este programa pretende fazer o que em concreto e se alguma coisa já está a acontecer ou se ainda estamos no campo das ideias. Depois, concretamente, relativamente aos incêndios que falamos, perguntar se conhece para já ações de estabilização de emergência, de restauro de habitats e de linhas hidrográficas, se já há medidas a serem implementadas e se nos contratos, programas que também já aqui foram mencionados, se há programas para revitalização de habitats, como perguntámos também há pouco ao Sr. Presidente do ICNF, nomeadamente para zonas de azinheiras, castanheiros, carvalhais e outras áreas de mato. E depois não podemos deixar de mencionar o elefante na sala, não apenas porque o Chega a ver com alguma estranheza esta decisão, que é uma decisão política, mas também porque várias ONGs e organizações se têm manifestado contra a deliberação do último Conselho de Ministros, nomeadamente a coligação do C6, que, como sabe, é um conjunto de várias associações e ONGs em defesa do ambiente, que revelam preocupação com aquela que foi a passagem de responsabilidades entre o ICNF para as CCDRs, nomeadamente no que concerne às áreas de conservação da natureza, floresta e
Agricultura. Aliás, o ICNF está absolutamente esvaziado, mantendo apenas 4 competências, e preocupa-nos, em primeiro lugar, a questão da vigilância preventiva e da fiscalização. Estão as CCDRs capazes de garantir esta questão? Depois também, relativamente às divisões de cogestão e de áreas protegidas, que agora a CCDR passa a ter também uma competência de acompanhamento. A verdade é que estas mesmas ONGs que referi nomeiam estas cogestão de áreas protegidas como as terras de ninguém, onde a responsabilidade acaba a ser partilhada por todos, mas assumida por ninguém, e, portanto, se pode também fazer algum comentário sobre esta matéria. E depois, por fim, perguntar se não considera que é prejudicial este esvaziamento de competências do ICNF. Sobretudo, uma preocupação que trazemos é que esta área deixa de estar sob tutela do Ministério do Ambiente e da Ação Climática e passa para outra tutela. Perguntar também se não acha que, mesmo para concluir, Sr. Presidente, se não acha que isto dará aso a potenciais pressões de empresas e do setor económico, e se não será abandonada então aqui uma gestão de património natural e florestal ao nível nacional. Muito obrigada pela tolerância. Se me permite ainda, Sr. Presidente, dar apenas uma nota sobre a condução dos trabalhos. Esta é uma adenda à adenda? É, só mesmo para dizer que o Grupo Parlamentar da Chega terá de se ausentar em breve, mas que acompanharemos via ARTV. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Queria dar nota também que o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado Bernardo Blanco, que está noutra comissão, tinha deixado nota que não poderia estar, e essa é a razão, uma vez que não tenho o dom da ubiquidade ou da omnipresença, está neste momento na Comissão de Assuntos Europeus. E agora deveria dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, mas a Sra. Deputada do PAN pediu, e houve a anuência por parte do Sr. Deputado do PCP, para que a Sra. Deputada do PAN possa fazer agora a sua intervenção para 3 minutos, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Secretário de Estado e agradeço desde já ao PCP a tolerância, tendo em conta que terei aqui para a 13ª Comissão defender uma iniciativa nossa, e desde já as nossas desculpas por não estarmos aqui para ouvir a resposta, mas terei o cuidado depois de ouvir via ARTV. Nós tivemos hoje a oportunidade de colocar também algumas questões relativamente a esta temática ao ICNF. No entanto, Sr. Secretário de Estado, há algumas questões que passam também por opções políticas, nomeadamente naquilo que tem que ser uma adaptação do território, não só a estes efeitos extremos que temos assistido das alterações climáticas, mas também aos grandes incêndios e também aos períodos da seca. E a verdade é que o território português esteve marcado por uma seca severa em vastas áreas. Sabemos também que anteriores incêndios, como foi o caso da Serra da Estrela, careciam de uma renaturalização que acabou por não acontecer, e por isso, seja no Parque Natural da Serra da Arrábida, seja no Parque Natural da Serra da Estrela, há algumas ações que, a nosso entender, são prioritárias. Não só a ação de renaturalização e de sementeira para que, efetivamente, o território possa estar mais resiliente e preparado para os efeitos das alterações climáticas, como o pagamento de serviços de ecossistemas. E o Sr. Secretário de Estado há pouco falou nos cerca de 9 milhões de euros que vão ser investidos para a recuperação das áreas ardidas, mas importava perceber desta verba ou da verba que possa ainda estar planeada, que parte é que se destina para a compensação de serviços de ecossistemas. Porque eu recordo que na Serra da Estrela, uma das áreas que não ardeu foi precisamente a do Soto de Castanheiros, que podem configurar aquilo que é chamada a ação das árvores bombeiras. Ao invés de termos uma vasta área do território, e na Serra da Estrela isso esteve muito marcado, em que temos vários hectares seguidos, por exemplo, de árvores resinosas como o pinheiro ou o eucaliptal, e isto é transversal a outras áreas do território, o que não permite depois uma intervenção mais segura, quer para os bombeiros, quer para a proteção civil, quer também do ponto de vista da atuação do combate aos incêndios. Ora, ter um território marcado por mosaico e por interrupção destas áreas com árvores autóctones e que possam combater os incêndios, acaba por ter uma maior eficácia do que, por exemplo, as próprias faixas de gestão de combustível. Nós tivemos a oportunidade de visitarmos os locais, de ouvir também as várias associações que estão no terreno. Esta foi uma das preocupações demonstrada, mas para que isto tenha viabilidade é necessária uma aposta por parte do Governo na remuneração destes ecossistemas. Ora, queríamos perceber se isto está ou não calendarizado, pensado, e que investimento é que vai ter, porque no Orçamento do Estado foi uma das lacunas que apontámos, porque se queremos combater os grandes incêndios, eles fazem-se prevenindo e apostando, de facto, na floresta autóctone.
Por outro lado, também gostaríamos de perceber, do ponto de vista da compensação dos serviços que estão neste momento a ser postos em causa, sabemos que houve aqui a necessidade de conter a erosão dos solos. Temos já agora a assistir a chuvas e até com grandes e elevados níveis de precipitação. Isto traz um dano também do ponto de vista da erosão que vai atrasar o processo de renaturalização. Portanto, queríamos perceber o que é que já está a ser feito, efetivamente, para o combate à erosão dos solos, considerando, e mesmo para terminar, Sr. Presidente, considerando não só este atraso por força das intempéries. E mesmo para terminar, a questão das CCDRs e transferência de competências. É com preocupação que olhamos para este processo, considerando que o próprio ICNF tem competências descentralizadas e que tem experiência no terreno e queríamos perceber se isto vai ou não comprometer todo este processo. Muito obrigada e obrigada também pela compreensão. Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora dar a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. A propósito destes incêndios na Serra da Estrela, em particular, assistimos a uma linha de diabolização da pequena propriedade que, quero dizer, Sr. Secretário de Estado, que não acompanhamos de maneira nenhuma. Não acompanhamos a ideia de que o problema da Serra da Estrela ou de outras zonas do país que tiveram graves problemas de incêndios se deve à pequena propriedade e que o caminho é transformar a pequena propriedade em grande propriedade. E também não queremos que o problema seja a propriedade comunitária ou a propriedade pública, como aliás fica demonstrado quando olhamos para o caso da Arrábida, onde 98% do parque é detido por privados, alguns deles de grande dimensão, e portanto não alinhamos nesta ideia que o Governo em alguns momentos acompanhou, nomeadamente a propósito do cadastro, que vão um bocadinho no sentido de passar esta ideia de que a pequena propriedade ou a propriedade comunitária é que é o problema, porque aí é que está a origem dos incêndios. O problema dos incêndios é que quem tem o território florestal, seja ele público, privado ou comunitário, quando não se cuida e não se cumpre com as suas responsabilidades. E esse é que é o verdadeiro problema e é isso que o Governo tem que também garantir a partir do ICNF e de outros instrumentos que tem. Nós fizemos várias perguntas ao ICNF na audição anterior, acerca de medidas de estabilização de emergência, de intervenção na área de gestão de salvados e vegetação queimada, da rede primária de faixas de gestão de combustível e a rede terciária, de monitorização e de planeamento e de várias medidas que são necessárias tomar. Fizemos essas várias questões, mas agora que temos aqui o Sr. Secretário de Estado, aquilo que verdadeiramente importa questionar é acerca dos meios que são atribuídos ao ICNF para cumprir com estas funções. Porque o ICNF pode ter as melhores intenções do mundo, pode ter até os melhores planos que possam ser realizados, mas se não houver meios capazes de implementar esses planos e esses programas, então não é possível cumprir com essas obrigações. E, em particular, gostaríamos de questionar qual é a razão do mapa de pessoal do ICNF não estar completo. O mapa de pessoal, em 2021, tinha cerca de 2.300 vagas atribuídas, das quais apenas 1.552 são efetivos, o que significa que há aqui um déficit de cumprimento do mapa de pessoal do ICNF. Ora, isto depois tem consequências. Tem consequências na capacidade do ICNF de responder a estas várias questões que colocámos na audição anterior. E, portanto, gostaríamos de saber qual a razão para este mapa de pessoal não ser completo e o que pensa fazer o Governo no sentido de colmatar as vagas que precisam de ser preenchidas. A mesma coisa relativamente aos sapadores florestais. A Lei de Bases da Floresta estabelece o objetivo de atingir as 500 equipas de sapadores florestais. Ora, este caminho ainda está em grande parte por percorrer e gostávamos de saber porque é que não existem medidas mais avançadas no sentido de cobrir áreas de floresta por sapadores florestais, como decorre da própria Lei de Bases da Floresta. E, portanto, penso que, essencialmente, ao Sr. Secretário de Estado, as questões que tínhamos eram estas. Eram relativamente aos meios que são atribuídos para responder às questões de prevenção e de combate aos incêndios. Por fim, como já foi aqui referido por vários senhores deputados, esta questão da passagem de competências, da conservação da natureza, do Ministério do Ambiente para o Ministério da Coesão Territorial, nós gostaríamos de perceber o que é que o Sr. Secretário de Estado nos tem a dizer sobre esta passagem de competências. Porque não se trata aqui de nenhum processo de regionalização, porque as CCDRs são entidades da Administração Central,
são entidades dependentes do Governo, não têm legitimação democrática. Nós defendemos a regionalização, mas é a regionalização com legitimidade democrática dada a entidades regionais que sejam verdadeiramente, que cumpram com funções de gestão do território. Agora, passar estas tarefas de conservação da natureza, tirando-as do Ministério do Ambiente, passando para as CCDRs e dessa forma, estando sob a alçada do Ministério da Coesão Territorial, nós, antes até de tomarmos uma posição mais fechada sobre este assunto, gostaríamos de ouvir as explicações do Sr. Secretário de Estado, que impactos é que isto pode ter e, portanto, estamos aqui numa audição que é uma oportunidade de ouvirmos esses esclarecimentos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves, do Grupo Parlamentar do PCP. E agora gostava de dar a palavra novamente ao Sr. Secretário de Estado da Conservação da Natureza para a resposta global a esta ronda de intervenções por parte dos grupos parlamentares e da Sra. Deputada única do PAN, para uma intervenção até 15 minutos, Sr. Deputado. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, pelas perguntas que colocaram. Eu começo, então, pelaquela que eu julgo que foi transversal a todos, que tem a ver com as CCDRs e com a transferência de competências para as CCDRs. Ora bem, não há transferência de competências. Vamos lá ver. A Autoridade Nacional da Conservação da Natureza é o ICNF e continuará a ser o ICNF. Agora, alguns dos serviços hoje que estão nas direções regionais do Instituto do ICNF passarão para a esfera da CCDR. Ora, isto está de acordo também com o facto de termos regionalizado os fundos para a conservação da natureza. Então, no novo quadro, no 2030, quadro comunitário 2030, temos mais de 260 milhões de euros, que compara com 25 milhões de euros que tínhamos no quadro anterior, mas que passaram para as CCDRs e vão para os POs regionais. E há aqui, obviamente, uma transferência de colaboradores da administração que estavam na esfera do ICNF, passarão a estar na esfera e na superintendência, digamos assim, das CCDRs. Mas a Autoridade Nacional para a Conservação da Natureza e quem define a política e as orientações nacionais continua a ser a Autoridade Nacional, que continua a ser, inquestionavelmente, do ICNF. Quanto aos vigilantes da natureza, os vigilantes da natureza ficarão no ICNF, embora hoje as CCDRs tenham também vigilantes da natureza. Poucos, é certo, infelizmente, mas já têm essa faculdade e já os podem ter, por isso podem eventualmente reforçar os seus quadros. O que eu quero dizer com isto é que poderemos ter, efetivamente, vigilantes da natureza no ICNF e vigilantes da natureza na CCDR, aliás, como já hoje existe. E pronto, no fundo, em termos de ICNF, todas as outras competências continuam, para além dos animais de companhia, como a parte dos animais de companhia também, que está hoje no ICNF, passarão para a esfera das CCDRs e até alguns mesmo para as câmaras municipais. Tudo o resto continuará no ICNF como tem estado. Vamos ver, o ICNF é uma estrutura que tem efetivamente múltiplas atribuições. Com a junção da ex-Direção-Geral das Florestas e do ICN, ficou realmente uma estrutura com uma dimensão, como todos nós reconhecemos, acima de tudo, não é pela dimensão, é pelas múltiplas responsabilidades que tem em todas estas áreas. Eu acho que esta regionalização, se assim podemos dizer, mas julgo que o termo não será o mais adequado, mas esta passagem de algumas destes colaboradores e das responsabilidades para as CCDRs ajudar-nos a uniformizar a política em termos de resposta. A ideia, no fundo, é responder de forma mais célere, não é mudar a estratégia no âmbito da conservação da natureza, porque essa tem que ser definida a nível nacional e implementada depois territorialmente, no fundo, responder de forma mais célere às solicitações dos utentes dos nossos serviços e, por essa via, julgo que seríamos, obviamente, beneficiados com esta passagem desta componente territorial para a esfera das CCDRs, mantendo a Autoridade Nacional da Conservação da Natureza no ICNF e, obviamente, definindo as suas políticas para a sua implementação. Depois, em relação, em concreto, ao Parque Natural da Serra da Estrela, ao Plano de Revitalização da Serra da Estrela, que aqui as questões que foram aqui elencadas por muitos de vós. Se há efetivamente um parque onde havia trabalho feito
no âmbito da prevenção estrutural contra incêndios e investimento da parte da administração, era no Parque Natural da Serra da Estrela, realmente. E por isso é que, obviamente, vimos também com mais tristeza ainda os incêndios que aconteceram, porque era realmente uma área onde onde a administração estava a apostar, tinha mais de 50% das faixas de interrupção feitas, tinha um programa de piloto de investimentos apoiado, tinha equipas de CNAF, tinha equipas de sapadores florestais, e efetivamente as coisas aconteceram da forma como aconteceram. Obviamente, em relação ao combate, eu não pronunciarei. O Governo teve em boa hora a iniciativa de criar um grupo de peritos independentes para avaliar o que efetivamente correu bem ou menos bem. Vamos esperar pelo resultado e, obviamente, acho que, acima de tudo, vamos ter que aprender, na certeza, porém, de que estamos numa fase de transição entre um modelo, um sistema e para passar para outro. É natural que nestas fases de transição haja sempre aperfeiçoamentos. Se assim não fosse, é que era de estranhar. Teremos com certeza que aprender e esperamos que temos um grupo permanente de lições aprendidas que normalmente no final das épocas de incêndios florestais que fazem sempre uma reflexão conjunta entre todas as entidades que fazem parte do sistema. Aqui o que se pretende é que seja, para além das entidades que fazem parte do sistema, que seja um grupo de peritos a fazer também essa avaliação, porque se efetivamente tivermos que melhorar, que é natural que tenhamos que fazer, temos de ter também consciência de que estamos a fazer uma transição de um modelo para outro modelo, onde o ICNF, na parte da prevenção, tem efetivamente um papel cada vez mais importante, com a força de bombeiros e sapadores, e isso já foi bem evidente neste incêndio da Serra da Estrela. Eu acho que aí o ICNF teve uma resposta que não tinha que não tinha há 2 anos atrás, há 1 ano atrás não tinha. E essa resposta refletiu-se no conjunto de elementos, aliás, nas medidas, e essas máquinas que andaram na ajuda e no apoio, esses homens e mulheres que andaram na ajuda e no apoio do combate, permaneceram depois em contínuo na estabilização de emergência que foi feito logo a seguir. Houve, como sabemos, aquelas enxurradas logo no princípio de setembro, que provocou aqueles estragos, nomeadamente na localidade do Sameiro, provavelmente ao lado dos primeiros a chegar a essas áreas, ao lado da Proteção Civil Municipal, foram efetivamente o ICNF com os seus meios, com mais de 70 homens e mulheres que estiveram lá permanentemente durante um período alargado, e a estabilização de emergência que está hoje realizada já no fogo da Serra da Estrela não era possível se não fosse com os meios próprios do ICNF, aliás, como praticamente todas as bancadas ao longo dos anos vieram a defender aqui, e que nós conseguimos efetivar com o reforço também, e respondendo um pouco também à pergunta, com o reforço substancial dos meios humanos do ICNF e dos meios materiais, com mais de 10 milhões de euros de investimento em maquinaria, começava obviamente a produzir resultados, obviamente preferencialmente nas intervenções que se fazem, preferencialmente nas áreas protegidas, que é uma prioridade e uma responsabilidade acrescida, como também já disseram, do ICNF. Eu julgo que esse resultado é evidente. Agora, em relação aos meios propriamente do ICNF e ao quadro pessoal, temos vindo, o ICNF, acabei de dizer há bem pouco tempo, na comissão anterior, o ICNF é, porventura, das entidades públicas que mais reforço de meios humanos teve também, humanos e materiais, mas mais reforço de meios humanos teve nos últimos anos. Mas, efetivamente, a sua estrutura etária é terrível, é de 50 e muitos anos, a média de idades do quadro do ICNF, aliás, como toda a nossa administração pública, infelizmente, mas o ICNF, a média etária é de 50 e muitos anos, e por isso, apesar de termos mais de 200 homens e mulheres que entraram no último ano e pouco, ao ritmo que tem vindo a sair, precisamos, porventura, de continuar este processo de integração de novos quadros, porque eles fazem um trabalho extraordinário pela proximidade que têm ao território. São pessoas que são contratadas nestes territórios, é emprego público que o Estado está a gerar em territórios que têm tão pouco emprego público, e depois nota-se nas intervenções e na forma como defende os territórios uma paixão e uma forma completamente diferente de qualquer outro bombeiro que possa vir de uma zona urbana, por mais próxima que seja, obviamente que não tem nem essa apetência, nem essa facilidade em fazer essas intervenções que são tão importantes serem feitas. Depois, em relação a uma questão que foi colocada aqui também, em relação ao plano de gestão, às passagens de planos a programas, é efetivamente uma lacuna que temos tido, esperamos rapidamente começar a cumprir em alguns deles.
mas o ICNF não tem tido a capacidade de responder em tempo útil a esta passagem de planos a programas, a atualização dos planos de ordenamento. Vamos contratualizar, já tentámos contratualizar fora, o concurso público ficou deserto. Em Portugal não há muita capacidade de resposta, mesmo em termos empresariais, para trabalhos desta especificidade técnica. O ICNF tem vindo a fazer alguns dessas passagens de planos a programas. Espero o da Serra de Ares e Candeeiros tê-lo pronto rapidamente, será o primeiro, e depois o da Penedo de Jerez e progressivamente, mas não há dúvida nenhuma que é um trabalho que se tem vindo a atrasar. Mas atenção, queria realçar aqui um pormenor que me parece muito importante, é que nós não estamos num vazio legal. Existem planos de ordenamento que têm que ser cumpridos e a lei que tem que se cumprir com base nos planos. Podiam e deviam estar atualizados e têm que estar atualizados, e vamos fazer um esforço para durante o ano 2023 termos um conjunto deles já novos enquanto programas. Mas não há qualquer vazio legal, há os planos que têm que ser cumpridos, obviamente mais ou menos desatualizados, mas não há aqui nenhum vazio legal. Depois, em relação, não sei se, à questão do diretor de parque e da cogestão, que foi uma questão aqui levantada, obviamente vou-me repetir em relação à audiência anterior, alguns de vós, dos deputados, são os mesmos, mas tenho que obviamente responder às questões que me foram colocadas. Esta questão da cogestão é uma questão que nós estamos a avaliar. Nós vamos ter que rever a nossa estratégia portuguesa da conservação da natureza e da biodiversidade, primeiro para a conformar com aquilo que foi acordado há um dia e pouco em Montreal sobre as metas que nos propusemos alcançar até 2030, no âmbito da conservação da natureza, das áreas da classificação de solo marinho e solo terrestre, e na restauro de atingirmos 30%, de restaurarmos 30% dos nossos ecossistemas degradados. Precisamos também, já tínhamos esse objetivo de rever esta nossa estratégia, porque precisamos de a conformar também com a estratégia europeia, que foi aprovada também recentemente, e também iniciamos com o programa Missão Natureza em 2022, um ano de reflexão e com a sociedade civil, para precisamente ouvirmos a sociedade civil sobre a nossa estratégia para a conservação da natureza e biodiversidade, e tudo isso será culminado com a revisão da nossa própria estratégia nacional no segundo semestre de 2023. E esta questão do diretor de parque é uma questão, obviamente, que nós estamos também a avaliar, obviamente não para todos os parques, mas eu julgo que há alguns parques, pela sua dimensão, pela sua especificidade, pode merecer realmente, ou com este nome ou com outro, pode merecer eventualmente um responsável no território com essa responsabilidade, a par, obviamente, com a cogestão e com o presidente autarca que foi nomeado presidente da Comissão de Cogestão. Nós estamos abertos temos total abertura para fazer essa reflexão com a sociedade, com os autarcas, e na revisão da Estratégia Nacional da Conservação da Biodiversidade, eventualmente prevermos então para alguns desses parques onde se vier a justificar a criação dessa figura. De resto, em relação ao programa de revitalização e o que está a ser pensado, obviamente é uma responsabilidade da coesão territorial, e a coesão responderá obviamente pelo seu programa final, mas há uma parte que é da responsabilidade do Ministério do Ambiente. Estamos a dar os nossos contributos, estamos a trabalhar afincadamente, sabemos a responsabilidade que temos numa área como o Parque Natural, e obviamente temos um conjunto de intervenções no âmbito da estabilização de emergência, como já aqui foi dito, e os investimentos e os contratos de programa que já estabelecemos com todas as entidades, nomeadamente com as autarquias, na esmagadora maioria, o do montante que foi protocolado é com as autarquias, mas depois temos também as comissões de compartes pela sua importância e pela área significativa que neste contexto a Serra da Estrela representam, pelas entidades gestoras das zonas de caça, também celebramos esses com protocolos e contratos de programa com as entidades das zonas de caça e gestoras das zonas de caça, precisamente não só pela fauna cinegética, mas acima de tudo para nos ajudarem a chegar e a apoiar toda a fauna selvagem que usa aqueles territórios, nomeadamente os escobedouros que vamos apoiar, os bebedouros, as zonas de alimentação,
obviamente é para toda a fauna, não só para a cinegética, mas sendo aquela área toda ela ordenada em termos cinegéticos, faz sentido, tendo delegado nessas entidades a gestão da componente cinegética, sejam eles a protocolar com o Estado essas iniciativas. Depois também com algumas ONGs, para que trabalhos concretos e específicos são necessário realizar também nessas áreas. Depois, para além disso, na componente da reflorestação e daquilo que vamos e que vamos pensar para o futuro, obviamente que o Parque Nacional da Serra da Estrela é diferente da Arrábida. Da Arrábida também tem um conjunto de investimentos que depois posso falar, mas a senhora deputada já os frisou, mais de €500 milhões estavam também em curso. É importante, obviamente que os montantes são sempre escassos, esperamos poder ter mais, quando vamos fazer com certeza mais contratos de programa, e vamos investir ainda e mais agora depois do incêndio, mas mesmo na área, essencialmente na área verde que não ardeu, que é uma área muito significativa, vamos continuar a investir, e as equipas CNAF são, sem dúvida nenhuma, um braço armado da administração pública naqueles territórios e são, aliás, como referi também já pelos vigilantes da natureza, os atores privilegiados, e é importante termos efetivamente mais botas no terreno, mas botas não, neste caso, para os incêndios, mas para a conservação da natureza e para a preservação da biodiversidade. Depois temos, em relação ainda, voltando ainda à Serra da Estrela, eu julgo que é importante termos consciência que vamos na componente da arborização e da rearborização, precisamos esperar também pelo tempo da natureza. Precisamos ter consciência de que a maior parte daquelas áreas são áreas de matos, os matos incultos e a parte agrícola representam mais de 50% da área que ardeu. Obviamente os matos ali muitos deles têm um valor também natural em termos de conservação da natureza. Vamos esperar pela natureza, e aquilo que a natureza não fizer, obviamente vamos ter que fazer, e vamos fazer privilegiando, como a senhora deputada do PAN disse bem, espécies autóctones, espécies obviamente que já provaram efetivamente na Serra da Estrela, como os castanheiros ou as bétulas, que são muito mais resistentes, resilientes e que ajudam-nos efetivamente a compartimentar o outro tipo de floresta que, obviamente, que estes fenómenos climatéricos arde da forma como todos nós vimos. Voltando ainda às equipas de sapadores, e para terminar, dizer que nós efetivamente, no último aviso das equipas de sapadores que abrimos para concluir as 500 com as OPFs, com as Organizações de Produtores Florestais, já não conseguimos concluir todas, já não tivemos candidatos para para todo o aviso, digamos assim, não entregámos mais equipas de sapadores ou não constituímos mais equipas de sapadores porque não houve candidatos. O que fizemos foi criá-las no âmbito também das comunidades intermunicipais e das autarquias locais, e para nós temos efetivamente já 500. É certo, dir-me-á, mas 20 delas ou 30 delas estão no âmbito da administração pública, e o que nós gostaríamos é que elas estivessem na esfera das organizações de produtores florestais. Vamos ter que rever o decreto-lei das equipas de sapadores florestais, até para fazer alguns ajustes, porque também para melhorar, obviamente, é um programa em que acreditamos muito e queremos, obviamente, aumentá-lo. Tem a ver, por exemplo, com o facto da área que é necessário para a equipa de sapadores, reduzindo eventualmente essa área para poder ter, em algumas áreas em concreto, onde se justificar mais equipas de sapadores, nomeadamente dentro das áreas protegidas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado da Conservação da Natureza e das Florestas, João Paulo Catarino. Queria agradecer-lhe, desejar-lhe boas festas, e aproveito também para desejar boas festas a todos os senhores deputados, aos serviços da nossa Comissão e a todos aqueles que nas equipas dos grupos parlamentares e dos deputados únicos trabalham também connosco, em especial a este e a todos os que nos estão a seguir lá em casa, os milhares de portugueses que seguem todas as semanas esta Comissão, acredito eu. Queria também saudá-los e desejar-lhes as boas festas. Muito boa tarde a todos, bom almoço e até amanhã. Boas festas também a todos e um Santo Natal. Obrigado.